Amém. Jesus é de fato único, digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Por isso estamos aqui nessa noite. Boa noite, Babi. Boa noite a todos vocês que estão aqui, aqueles também que nos acompanham virtualmente. É uma alegria estarmos juntos novamente. Abra sua Bíblia. Nosso texto base se encontra em Efésios capítulo 5. Vamos ler os versículos 15 a 17. Efésios 5, 15 a 17. Aí, quando as crianças saem, vão lá para suas atividades espirituais, vão ser ministradas lá. Estamos em oração por elas também. Fica um pouquinho mais silencioso aqui, né? Muito bem. O tema, volta ao slide anterior, o tema que vamos observar hoje é Vivendo com Intencionalidade. E nosso texto, Efésios 5, e diz assim, pode jogar o texto: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Celestial. Agora entramos num outro momento desse culto muito importante. Momento em que nos colocamos aos teus pés para ouvir a tua palavra. E é exatamente isso que queremos dizer, a tua palavra. Não a palavra do homem, mas a tua. Por isso pedimos que o Senhor nos oriente em tudo, que o teu Espírito Santo fale através do teu servo, fale ao teu servo, fale ao teu povo nessa noite. Que ele tenha liberdade, ó Deus, abra nossa mente, o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração para poder receber a tua palavra. E que essa tua palavra faça diferença na nossa vida nessa noite. Ela sempre faz, mas depende da nossa recepção, da maneira com que a recebemos. Ajuda-nos a recebê-la, de forma que ela transforme a nossa vida e produza frutos que não só vão nos abençoar, mas vão glorificar o teu nome. Sabemos da importância dessa palavra, ó Pai. Ajuda-nos em nome de Jesus, que todos os propósitos que o Senhor tem para nós aqui, sejam cumpridos na nossa vida. Abrimos as mãos, abrimos o coração para receber do Senhor, no nome de Jesus, amém. A palavra de hoje, irmãos, que Deus nos dá, ela é muito importante. Ela pode ser um marco na sua vida. Quando você, se já não decidiu, você decidir agir da maneira que a palavra de Deus nos fala nessa noite. E eu começo com perguntas. Como você vive a sua vida? Você vive de maneira leviana, conforme as circunstâncias pedem? Você deixa a vida te levar? Você vive no modo automático, conforme as demandas aparecem? Como você vive? Ou você vive intencionalmente? Porque na verdade, muitas vezes, as pessoas costumam se colocam a viver no modo automático. Então levanta no modo automático, já tem aquela rotina, e ela vai para o seu trabalho, vai para os seus afazeres, e ela vai fazendo as coisas conforme as exigências vão acontecendo, conforme as circunstâncias vão pedindo, e ela vai nesse automático, vai vivendo, vai empurrando. Mas, irmãos, isso é uma coisa perigosa. A vida cristã exige propósito
exige direção e para isso também exige intencionalidade. A vida não é passiva, mas a vida cristã deve ser deliberada, focada para glorificar a Deus, para andar conforme o propósito de Deus, para que direcionada para nós fazermos os nossos planos, incluindo Deus nas decisões dos nossos planos. A intencionalidade é viver a cada dia com consciência de que temos o propósito, com a ciência desse propósito, dos alvos nobres que Deus tem para nós, e atuar de uma maneira inteligente, intencionalmente, para cumprir aqueles propósitos. Quem quer conquistar, quem quer vencer, quem quer produzir, quem quer prosperar, quem quer atingir alvos, quem quer ser bem-aventurado, não pode viver no deixa a vida me levar. Tem que viver com intencionalidade. Pessoas desejam vitórias, mas não estão dispostas a agir com propósitos. Alô? Conquistas espirituais, emocionais, ministeriais, não acontece por acaso. A vida cristã exige intencionalidade, exige foco, exige fé, exige obediência, exige ação intencional. Santidade, o pastor Guilherme pregou esses dias atrás sobre santidade, sobre espiritualidade. Essas coisas não vêm por acaso, ela vem por intencionalidade. Quando eu intenciono, eu desejo ser santo, e nessa intenção, nessa intencionalidade, eu dou os passos necessários para que eu alcance santidade na minha vida. Do contrário, não vai acontecer. Você que está cheio do Espírito Santo, precisa de intencionalidade. Toda pessoa que é cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo, ela traça planos intencionalmente para alcançar esse objetivo. Ela trabalha nisso, do contrário não acontece. Você quer ter uma boa vida conjugal, uma boa vida em família, uma família alegre, uma família feliz, uma família próspera, uma família que é um oásis, um lugar muito bom de se conviver. Você tem que ser intencional. Você precisa trabalhar, tendo isso em mente, falar, eu vou trabalhar para que eu consiga isso. E precisa dar os passos para isso. Então, quando você sai do trabalho e vai para casa, intencional, eu vou para casa, o que é que você vai fazer? Eu quero sim, ter uma família assim. Então, já vai trabalhando, fazendo, providenciando aquilo que você precisa, que seu lar precisa, para que ele seja essa família que você almeja e que Deus almeja para você. Amém? Ambientes inspiradores, nós temos aqui 11, 12 ambientes inspiradores na igreja, e em cada um grupo de pessoas estão trabalhando, mas para o ambiente inspirador ser verdadeiramente um ambiente inspirador, que são ministérios, precisa ter intencionalidade de cada pessoa, não é? Eu vou trabalhar, eu vou me dedicar, eu vou ser uma pessoa transformada por Deus, crescida espiritualmente, eu vou ser uma pessoa vibrante em Cristo Jesus, e vou trabalhar naquele ambiente, dessa forma, com excelência, inspirando outras pessoas a seguirem Jesus também. Mas isso precisa ser intencional. Não basta, não, eu vou lá tocar, eu vou lá cozinhar, eu vou lá fazer os arranjos, eu vou ali receber as pessoas, eu vou trabalhar ali com a mídia e tudo mais. Tudo que nós vamos fazer precisa ter intencionalidade,
de alcançar aquele alvo com perfeição para a glória de Deus, amém? E nós, vamos ver depois, nós somos abençoados. A formação de novos líderes não vão acontecer, não vão surgir, se nós não trabalharmos com intencionalidade de fazer discípulos. Amém? É verdade. É o crescimento dos grupos pequenos, a multiplicação dos grupos pequenos só acontece se tiver intencionalidade na vida dos participantes e na vida principalmente dos líderes que trabalham nesse propósito. Intencionalidade, evangelismo, discipulado só acontece se tiver intencionalidade. Se eu falar, Senhor, onde eu for, me usa para falar de Jesus para alguma pessoa. Abre o caminho, mostra as coisas. E nessa intencionalidade, às vezes eu tenho que forçar até alguma coisa, forçar uma conversa, puxar uma conversa, um assunto, ter a intenção de falar. Se não tem a intenção de evangelizar, de discipular, nunca vai acontecer. Se não tem essa intencionalidade, você vai ficar em casa à noite ou à tarde, um momento que você podia sair para falar de Jesus ou discipular alguém, você não vai, porque não tem intenção, não tem essa intenção. Quando eu falo intencionalidade, estou falando de não só de intenção, mas de um processo em que você executa aquela coisa. Os filhos de Deus vitoriosos vivem intencionalmente. Intencionalmente é a decisão consciente e deliberada de agir com propósito e direção clara, buscando um objetivo específico. Isso é intencionalidade. Você tem um propósito, tem um alvo para atingir, uma coisa que você quer conquistar. Um ministério, uma tarefa que Deus deu para você. Então você se move e dá os passos necessários para que isso aconteça. Isso é em toda a área da vida. Sabe, irmãos, e não é só para a questão espiritual que nós estamos falando também. Na sua vida profissional. Que vida profissional, que profissão você quer ter? Onde você gostaria de chegar? Para chegar lá, você pode chegar lá. Orando, falando, Senhor, essa direção, estamos juntos nisso, o Senhor aprova isso. Saber que você está afinado com Deus, Deus te abençoa. Você quer ser um médico? Quer ser um dentista? Sente que esse é o seu dom, o seu talento aí, a área que você gostaria de trabalhar. Você pode caminhar para lá e só vai conquistar o diploma, só vai ser um bom profissional se for intencional. O diploma não aparece, irmãos, não é? E ninguém vem e fala, está aqui um diploma, vai ser dentista. Né? Não, você tem que conquistar, tem o alvo e você trabalha com intencionalidade para isso aí. Sempre busca a vontade de Deus nessas coisas. Então você vive focado naquilo que precisa fazer e intencionalmente vai dando os passos diariamente para conquistar aquilo. Nós temos muitos exemplos bíblicos, vou usar dois. O exemplo de Jesus. Jesus viveu intencionalmente todos os seus dias aqui na terra. Todos os seus dias. O Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Ele fez isso ou não? Foi intencional. Ele foi até o fim. É ou não é verdade? Porque diz assim a Escritura, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade própria, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, João 6,38. Ele tinha intenção e trabalhou o tempo todo para fazer a vontade do Pai. Nós lemos os evangelhos, nós vemos Jesus o tempo todo mencionando, Pai, estou fazendo a tua vontade, quero glorificar o Senhor, fazendo a tua vontade. E ele viveu assim, ele viveu de forma intencional. O apóstolo Paulo fala, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes ao ar. Lá em Coríntios 9,
ele fala isso. Mas mais adiante, em Filipenses, na palavra de Deus, ele fala, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que atrás ficam, e diz o quê? Avanço para que estão diante de mim e prossigo para o alvo. Então ele caminhava, sabia qual era o seu propósito, o que Deus tinha para ele, e ele caminhava com intencionalidade para cumprir aquilo que Deus pediu dele. Viver com intencionalidade é saber onde você está, é reconhecer onde você quer chegar, o que você quer conquistar, o que você quer desfrutar, e aí você vive intencionalmente para que aquilo seja realizado, claro, junto com Deus. Onde você quer chegar profissionalmente? Intencionalidade. Como você idealiza a sua vida espiritual, seu relacionamento com Deus, a sua santidade? Para isso você precisa ser intencional. Você precisa agir com propósitos cada dia. Você vai ler a Bíblia, você vai orar, você vai participar dos cultos da igreja, dos trabalhos, dos grupos pequenos, dos treinamentos, tudo que a obra de Deus, pela IBAB, por exemplo, te oferece, você participa para ter crescimento espiritual e outras coisas mais. Como você idealiza a sua vida conjugal? Como você idealiza a sua família? Precisa trabalhar intencionalmente todo dia. Então eu vou para casa, eu vou pensar, poxa, vou encontrar minha esposa, vou encontrar os meus filhos. Eu quero ter um tempo com meus filhos, com a minha esposa, vou brincar um pouco com eles. Nós vamos jantar, nós vamos rir um pouco, vamos jogar alguma coisa. Eu quero ensinar uns princípios para ele. Deus falou com uma coisa no meu coração hoje, e eu vou ensinar esse princípio para eles, vou contar uma historinha, uma parábola, vou ler alguma coisa com eles. Mas no caminho, eu vou passar e vou comprar um bombom para minha esposa. Ela saiu do regime. Só figurado aqui. Não vai ganhar o bombom, não. Ela está lutando aí com algumas coisas, eu não vou prejudicá-la, não é? Mas, eu levo alguma coisa que eu quero agradar, faço uma surpresa, já vou, o dia foi terrível, foi duro no trabalho, as coisas não deram muito certo, eu estou meio azedo, mas eu vou me adoçar antes de chegar em casa, porque a minha intenção é ter um lar agradável, um lar feliz, eu chegar em casa abençoar minha esposa, chegar em casa abençoar meus filhos, então eu já vou mudando, Deus me ajuda a ser bênção lá, então eu tenho intenção de chegar em casa e abençoar quem está lá. Amém? E eu vou vivendo, então cada coisa que eu faço, cada tarefa que eu tenho, cada ministério, cada propósito, eu vou com a intenção certa para dar os passos certos. Até mesmo você vai trabalhar, vai com intencionalidade. Você vai lá chegar sem intenção, não chega lá, não, vou fazer, o que tem que fazer? Isso aqui, vamos fazer o melhor e tal. Não, isso é fraco, isso é pobre. Melhora isso, vai com intenções maiores, mais nobres, vai com um ânimo diferente. Não, vou chegar lá com um ânimo diferente, eu não posso chegar desse jeito, não é? Chega lá com Deus, com o Espírito Santo de Deus, com a palavra de Deus, com a força de Deus, com a esperança em Deus, com alegria, e você faz o seu trabalho, e procura no seu trabalho fazer o melhor, e procura no seu trabalho encorajar outras pessoas, falar uma palavra de bênção, uma palavra profética para a pessoa.
abençoar ali, aquele ambiente, aquelas pessoas, com a sua postura, com a sua palavra, com a sua atitude. Isso é diferente. Então você sai de casa para trabalhar, mas você sai com intenções, com intencionalidade, sabendo as coisas que você vai fazer. Tendo sempre uma palavra de esperança, de ânimo. Porque no trabalho eu sei como é que são as coisas, muitas vezes. A pessoa chora alguma coisa, fala, pai, está acontecendo isso comigo, tá? Aconteceu isso lá em casa, aconteceu isso na minha família. Aí o outro, e muitas vezes é crente, fala, rapaz, é chato, né? Mas vou dizer para você, você não sabe o que aconteceu comigo. Aí ele vai falar dele, né? Então parece que sempre tem uma desgraça maior, né? Eu sofro mais do que você, né? Não, mas o cristão que vive com intencionalidade, ele vive diferente. Ele tem uma palavra. Eu sinto muito pelo que está passando. Eu posso orar por você? Eu posso fazer alguma coisa por você? E aí Deus põe na minha mente um versículo e eu falo, olha, esse versículo tem me ajudado muito. Eu falo o versículo para ele. Às vezes ele nem queria mais ouvir o versículo, já chega, né? Você foi muito longe demais, sabe como que é? Mas aquilo fica. E você sabe quando retirar o pé, né? Não seja um crente chato, né? Uma goteira na cabeça dos outros. Fala aquilo que Deus falou, aquilo que o Espírito Santo te orientou a falar, mas vive com intencionalidade em todas as coisas. Você veio para o culto hoje, qual foram as suas intenções? Não é? Não, eu vou chegar lá, sentar, participar da música, ouvir a mensagem, tentar aplicar para a minha vida, vou embora feliz. Só isso é pobre. Isso é muito simples. Isso qualquer descrente faz. Tem muito mais, eu não vou entrar nesses detalhes, porque daí não dá tempo das outras coisas. Então, viver com intencionalidade exige propósitos. Pode jogar aí para mim? É o 5. Viver com intencionalidade. Olha, Deus te chamou para viver de forma intencional. Viver com intencionalidade exige propósito. O versículo 15 diz, vede prudentemente como andais. E vai dizer, não como necios, mas como sábios. Propósito é a razão pela qual Deus nos criou. Deus nos criou com propósitos. Efésios 2,10 diz, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então aí você lê a Bíblia, você vai encontrar uma porção de propósito que Deus tem para a sua vida. Propósito é viver para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Um propósito. Propósito é alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Deus não impede que nós tenhamos sonhos, que nós queiramos coisas e realizar coisas, mas para o nosso próprio bem é perguntar para Deus se aquilo é bom para mim, se aquilo está certo, se Ele aprova aquilo. Alinhamos as nossas coisas, até a nossa profissão, tudo nós alinhamos com a vontade de Deus. E aí nós trabalhamos em cima disso. E isso vai glorificar a Deus, mas vai abençoar a nossa vida. Deus nunca pede uma coisa para nós que vai glorificar o nome dEle e que vai nos prejudicar. Ele é o Deus Pai. Propósito é alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Olha só, vocês vão experimentar, não é? E comprovar
a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não pense você que fazer a vontade de Deus vai tirar alguma coisa de você, ou que você vai perder alguma coisa. Porque tem gente que fala, mas se eu for fazer a vontade de Deus, eu não vou poder fazer a minha vontade, eu queria fazer a minha vontade, então eu vou perder de fazer a minha vontade, fazendo a vontade de Deus. Eu tinha um professor, pastor, na faculdade teológica, que ele falava, deixa de ser besta. Né? Claro que eu não vou ser mais educado, não vou falar isso. Eu vou falar, deixa de ser bobinho, deixa de ser bobinha, certo? Não é isso que acontece. Jesus Cristo falou claramente, quem perder a sua vida por amor de mim, ou seja, fazendo a minha vontade, não perde a vida, mas ganha a vida. Mas aquele que não quer fazer a minha vontade, cumprir o propósito que eu tenho em sua vida, pensando que vai ganhar a sua vida fazendo o que ele quer, vai perder a sua vida. E isso é uma verdade, irmãos, fundamentada na palavra de Deus, é palavra da boca de Deus. E quando nós recebemos essa palavra, ou seja, nós cumprimos, nós vivemos por ela, nós somos verdadeiramente abençoados. Quando eu era adolescente, me converti com 14 anos de idade, minha mãe me levava para a igreja de vez em quando, porque quando meu pai deixava, ele era descrente. Mas eu olhava a vida de alguns crentes e falava assim, poxa, os caras parecem escravos, né? Tudo domingo, toda semana, no meio da semana, e vai lá e tal. Eles estão indo lá para a igreja e eu estou aqui, jogando bola na rua, né? Eu estou aqui fazendo isso, fazendo aquilo outro e tal. Eu tenho liberdade, eles não têm, estão presos, eles não podem isso, não podem aquilo lá e tal. Seu pensamento, né? Até que um dia que eu conheci Jesus. E aí eu vi tudo que eu tinha em Cristo Jesus, e que não é que eu não podia fazer muitas coisas, mas é que o que eu tinha em Cristo Jesus era muito maior, superior, melhor do que todas aquelas outras coisas eram. E interessante que praticamente eu não deixei de fazer as outras coisas, mesmo com a vida em Cristo Jesus. É só ganho a vida em Cristo Jesus. Deus nos chama para viver de uma forma intencional, e viver com intencionalidade exige propósito. Propósito é cumprir a missão que Deus nos deu para cumprir, a que Deus nos confiou. A missão é pregar o evangelho, é fazer discípulos. Vai no que diz lá em Mateus 28, 19, ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações. Mas nós não vamos conseguir se não houver intencionalidade. O propósito é frutificar e crescer em toda boa obra. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15, 8. O propósito é viver de uma forma consciente, para a glória de Deus, cumprindo a vontade de Deus, abençoando vidas, deixando um legado espiritual. O propósito define o rumo, versículo 15, vede prudentemente como andais. Quem tem propósito, escolhe o caminho. O caminho que deve andar. E obviamente, os caminhos de Deus. O propósito evita desperdício de vida, remindo o tempo. Olha, irmãos, você já ouviu. A pessoa passa um tempo, ele está olhando para a vida dele, coisas que passaram e tudo mais. Ele olha para trás, ele diz, eu bobeei. Já ouviu isso aí? Eu bobeei. Eu perdi tempo. Eu perdi oportunidade. É tarde demais. Agora, eu e minha esposa já estamos velhos. Agora, meus filhos já cresceram, já foram, já tem outra família, e tem as suas famílias e tudo mais. Sabe por que esses as?
porque não houve intencionalidade no tempo apropriado. Quando era tempo de ser marido, quando era tempo de ser pai, quando o filho tinha pai e tinha mãe, quando os irmãos estavam juntos do lado, na mesma casa, na mesma mesa. Esse tempo todo é tempo de viver com intencionalidade. O irmão querendo ser bênção na vida do outro. Na igreja, quantas pessoas passam anos na igreja sem intencionalidade? Não marcam a vida de ninguém. Espiritualmente não cresceram, não estavam cheios do Espírito Santo, não tinham conteúdo para chegar no encontro e ser bênção, abençoar alguém. Durante a semana, ter atividades que abençoam pessoas, que faz prosperar o reino de Deus. Nada acontece porque não há intencionalidade. Irmãos, para a intencionalidade, na intencionalidade não há lugar para preguiça. Não há lugar para preguiça. Deus me dá um versículo, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Quando é tempo dela trabalhar, ela vai trabalhar. Viver com intencionalidade exige propósito. Propósito evita desperdício da vida. Não perca tempo. Propósito traz clareza espiritual. Irmãos, é tão bom olhar a palavra de Deus e ver os propósitos que Deus tem. E saber que Deus tem propósito em tudo para a sua vida. Né? No seu trabalho, no seu lar, na sua igreja, no seu grupo. Aonde você vai, Deus tem propósitos para você. E descobrindo os propósitos de Deus, você vai naquela direção. E isso te dá clareza espiritual para você agir. E isso vai trazer bênçãos para a sua vida. O que você tem feito a respeito dessas coisas? Você tem vivido com propósito? Tem vivido com intencionalidade? Faça uma coisa e você vai se surpreender. Escreva sua missão e seu propósito pessoal com Deus. Põe no papel. Escreva sua missão, o seu propósito, a sua vida conjugal. E vai fazendo isso em várias áreas da sua vida. E você vai ficar surpreso, como talvez você não está fazendo quase nada. Porque quando, por exemplo, você escreve a sua missão e seu propósito pessoal com Deus, talvez você vai colocar ali: quero viver para fazer Cristo conhecido aonde eu estiver. Esse é um propósito de Deus para mim. Você escreve, você tem isso em mente, agora você fala: agora eu preciso agir intencionalmente. Aí eu estou conversando com o meu vizinho, fazer Cristo conhecido. Vou puxar assunto. De alguma forma eu vou falar de Jesus. Vou chamar em casa para comer uma coisinha, mas eu quero falar de Jesus. E aí você faz uma lista, e você vai ver que ela é grande. E você vai estudando a palavra de Deus, você vai ver que a lista vai aumentando. Mas o que muda? Muda que agora você vive com intencionalidade, você não fica assim meio que, sabe? Encontra com o vizinho ali na rua, você está entrando com o seu carro, ele está saindo com o dele e tal, os dois estão abrindo o portão e coisa assim: ô vizinho, oi, tudo bem? Para, né? Ô, que frio, né? Você viu, rapaz, que frio, eu não sei o que tem, e aquela coisa e tal, né? Fala do
frio, fala do calor. Há um hino que fala: falamos do mau tempo, do frio e do calor, mas nem sequer palavra do nosso Salvador. Irmãos e irmãos, falemos. E aí vai, né? Falemos de Jesus. É intencionalidade, senão não acontece, vai viver assim, conforme a vida vai levando. Eu quero levar o meu GP ao crescimento numérico, espiritual e à multiplicação. Amém? Então, intencionalmente, o que nós vamos fazer? Então, eu preciso fazer visita, preciso fazer evangelismo, preciso discipular, eu preciso isso, aquilo outro e tal. Mas isso está no seu coração, irmãos. É um propósito que Deus tem para você, é uma meta que Deus tem para a sua vida. E você trabalha isso com intencionalidade. Ou você vive a vida cristã ou não. Quem aqui pode dizer, não, Deus não tem isso para a minha vida? Se você é crente, Deus tem. Ide, fazei discípulos. Está aí. Está aí. Quantos discípulos você tem feito na sua vida? Quantas pessoas você ganhou para Jesus? Quantas pessoas você treinou aquelas pessoas para que elas pudessem andar sozinhas fazendo a mesma coisa? 2 Timóteo 2:2. Que visse e ouvisses em mim, ensine outros homens fiéis para que vão e façam o mesmo. Nesse versículo aí tem 3, 4 gerações. Paulo, Timóteo, outros, e esses outros fazendo o mesmo. 4. Ganhando outras pessoas. B. Viver com intencionalidade é viver com sabedoria. Vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios. José foi uma pessoa sábia. Ele, mesmo com dificuldades, mesmo prisioneiro, escravo, ele manteve uma integridade. Lembra que a todo tempo ele falava assim que ele queria, como que ele poderia pecar contra Deus? Ele queria andar reto com Deus, fazer o que é reto, fazer o que é certo. Ele tinha esse propósito. Seja sábio nas suas decisões e trabalhe nelas com intencionalidade. Alô? Alô? Seja sábio nas suas decisões, trabalhe nela com intencionalidade. Avalie suas decisões, se elas são guiadas por Deus, não pelas emoções. Busque sabedoria. Busque a Deus antes de agir e haja com intencionalidade. Tiago 1:5. C. Viver com intencionalidade exige boa administração do tempo. Verso 16. Remindo o tempo porque os dias são maus. Tem gente que fala, tempo é dinheiro. E se você perde tempo, você perde dinheiro. Mas acontece que é pior do que isso. Tempo é muito mais que dinheiro. Dinheiro você recupera, tempo não. O tempo que foi, já era. É desperdiçado. Jesus viveu o seu ministério e ele não perdeu tempo. A palavra de Deus fala em vários lugares que ele levantava cedo, ia orar e ia para os afazeres e trabalhava até tarde para cumprir o ministério que ele tinha que cumprir. Então, viver com intencionalidade exige que você administre seu tempo da vida espiritual, o seu tempo com a família, o seu tempo de se profissionalizar para o seu trabalho, o seu tempo para os grupos pequenos, para o evangelismo, para o discipulado, para uma boa leitura bíblica, para uma boa leitura de um livro cristão, seja ele da área que for, principalmente das áreas que você precisa, que você está trabalhando. Então, exige aí uma administração desse tempo, senão você não vai conseguir, você vai se perder. Use o seu tempo com propósito. Você vai descansar? Ficar olhando o navio passar?
Então tira o tempo para isso. Não, agora eu vou descansar, vou sentar na varanda e ficar olhando a paisagem. Sabe como é que é? Na caixinha do nada, ficar ali, assim. Então faz, se você precisa de um tempo desse, vai lá e faz. Esse é um propósito, vou descansar agora. Okay? Desliga o celular, põe as coisas do lado e tal, vou ficar ali um tempo determinado. Acabou aquilo lá? Acabou. Agora, vamos para outra coisa. O que você vai fazer tem que ter propósito. Senão você fica sassaricando para lá e para cá, isso, aquilo outro, mais isso, aquilo outro. As coisas vão te chamando e vão tomando o seu tempo e você não trabalha com propósito. Quando você vê, o dia foi, a folga foi, o tempo foi, já está na hora de dormir, já é tarde, e você olha, o que eu fiz? Nada. Um monte de nada. Porque não tinha propósito nas coisas. Intencionalidade nas coisas. Então, viver com intencionalidade exige administração do tempo. Verso 17, a letra D, viver com intencionalidade exige conhecer a vontade de Deus, procurar e compreender qual é a vontade de Deus. Quanta gente vive, quanto cristão vive fazendo um mundo de coisas e não vão realmente sentar com Deus, consultar a Deus. Deus, isso é da sua vontade? É o momento certo? Que jeito eu devo fazer? Porque mais adiante fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quantas vezes eu consulto Deus nessa área, perguntando a vontade dEle, Senhor, eu vou para cá ou para cá, faço isso, aquilo outro, estou querendo fazer tal coisa. E Deus trabalha em segredo no coração, e vem alguém na minha mente, que eu não estava nem pensando naquela pessoa, e fala, vai lá, faz uma visita para essa pessoa, falar com ela. Mas eu queria fazer isso. Deus mandou fazer aquilo. Aí eu não faço aquilo, vou lá, e quando eu chego lá eu descubro, uau! Foi tão bom que eu vim aqui, a pessoa estava precisando, Deus me usou ali, e isso que é importante. Ser bênção onde você vai, ser usado por Deus. Então consulte a vontade de Deus para todas as coisas, até para fazer um passeio. Fecha o olho e fala, não, vou para tal lugar. Não, faz isso não. Consulte a vontade de Deus, Ele vai saber um lugar melhor para você ir. Pode ser o mesmo que você queria, mas consulte a vontade do Senhor. Ore. Quando a gente vive com intencionalidade no lar, no trabalho, nos relacionamentos, na vida conjugal, na igreja, nos grupos pequenos, no ministério, no evangelismo, no discipulado, você é abençoado e será abençoado e virá os frutos que glorificarão a Deus. Viver com intencionalidade exige conhecer a vontade de Deus. A letra E, por favor, viver com intencionalidade exige relações e testemunhos intencionais. Como é que você vai evangelizar se você não tem relacionamento com a pessoa? O estranho dificilmente ouve a gente. E nós estamos vivendo num mundo que a gente tem medo de estranho. Um tempo atrás, um bom tempo, não vou falar antigamente, porque vocês vão pensar que eu sou velho. Como não sou, vou falar um tempo atrás. A gente falava com as pessoas na rua com naturalidade, acreditava nas pessoas na rua e nos tornávamos amigos, conhecidos com mais facilidades. Hoje não. Hoje a gente passa, não fala nem bom dia nem boa tarde. Passa assim. E quando a gente fala boa tarde, bom dia, a pessoa, boa tarde. Fica impressionado.
Nós precisamos nos relacionar com as pessoas e dar testemunho precisa de relacionamento. Mas isso precisa ser intencional. Sem intencionalidade não há evangelismo. Você não consegue. Jesus agia com intencionalidade, você já percebeu? Quando Jesus foi falar com Zaqueu, né? Zaqueu, desce. Vou comer na sua casa hoje. Vou almoçar lá. Né? Ele já ia com uma intenção. Quando ele conversou com Nicodemos, qual que foi a intenção? Não é? A intencionalidade. A mulher samaritana, ele criou uma situação, ele foi intencional para evangelizar aquela mulher. Então, viver com intencionalidade exige relacionamento, exige testemunho intencional. A gente tem que ter isso na mente. Eu encontrei com alguém, eu tenho que ser intencional no meu testemunho. Não só de vida, mas verbal. A gente tem que aproveitar bem as oportunidades. E muitas vezes a oportunidade não aparece. A gente tem que criar uma oportunidade. Alô? Concluindo então, irmãos, a vida passa rápido, os dias são maus, diz as Escrituras, e não dá para viver de forma aleatória, no automático. Fazer isso é pura perda de tempo, perda de bênçãos. A vida cristã não é uma corrida sem direção, ela tem propósito, ela tem metas, ela tem alvos, e eles são bons. Viver com intencionalidade é andar com Jesus, andar com propósito, andar no amor, andar no foco para o crescimento do reino de Deus. Não desperdice sua vida, viva com intencionalidade. Deus tem uma vontade para você, Deus tem um chamado para você, Deus tem um plano para você. Descubra isso e trabalhe em cima disso. Certamente você será a pessoa mais abençoada do mundo. Joga para mim aí, pode mudar o slide. É o 11. Você será a pessoa mais abençoada no mundo, porque quem caminha de acordo com o propósito de Deus, para o qual foi criado, ele é abençoado. Traz direção, traz sentido, traz paz e traz bênçãos. Porque experimenta a presença e a aprovação de Deus. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é o que me ama, é aquele que me ama, será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. Então, quem anda nos propósitos de Deus, tem a bênção de experimentar a presença de Deus e a aprovação de Deus na vida dele. Outra bênção, ele colhe os frutos da obediência. João 15 fala sobre isso. Ele vai colher frutos doces para a sua vida, de sabedoria, de paz, de relacionamentos saudáveis, de contentamento, realizações, são frutos de quem anda assim com Deus. Viver com intencionalidade traz bênção na vida, porque evita muitos sofrimentos desnecessários. Muitos lares, muitos relacionamentos, há muito sofrimento de várias formas na vida da pessoa, porque não foi intencional. Eu me lembro de uma vez, estava saindo de casa, era casado de novo, há pouco tempo casado, Deus abençoou, já podia comprar um carro e tal. E aí um amigo meu que morava do outro lado da rua, um pouquinho mais do lado, falou para o outro, referente a mim, tem gente que tem sorte na vida. Referindo que agora eu tinha um carro,
novinho, todas aquelas coisas e tudo mais. Deus me abençoou para aquilo lá. A mão de Deus esteve comigo. Mas eu trabalhava de dia e estudava à noite. Eu me profissionalizei em várias áreas. Enquanto eu saía à noite para ir para a escola, para a faculdade, à noite, e eles estavam na rua se divertindo, tomando alguma coisa e brincando de alguma coisa, eles falavam para mim, e aí, vai camelar? Vai camelar, né? E tal, fui camelar. Estava vivendo com intencionalidade. Depois vem falar, tem sorte. Não é sorte. Quem vive no propósito de Deus, Deus abençoa. Faça alguma coisa da sua vida dentro dos propósitos de Deus e as bênçãos virão. Amém, irmãos? Então, viver com intencionalidade, você se torna um canal de bênçãos. É o 15, um canal de bênçãos para outras pessoas. Você vive com intencionalidade, você chega em casa, você é bênção. O seu convívio em casa é bênção. O seu convívio na igreja é bênção. O seu convívio no grupo pequeno é bênção. O seu convívio no trabalho é bênção. Você abençoa. É tão bom ser canal de Deus para abençoar as pessoas. Não é eu que abençoo em essência, mas é Cristo através de mim. Quando eu me deixo cheio do Espírito e da palavra, ajo pela mão de Deus, as pessoas são abençoadas. Mas quem é mais abençoado é você. É você. Porque quem semeia, colhe. Você semeou tudo isso, você vai colher tudo isso. Vai colher da parte de Deus e vai colher da parte daqueles que estão ao teu redor. Porque você é essa bênção em casa, você é amado da sua esposa, do seu marido, você é amado dos seus filhos, você é amado do seu vizinho, você é amado das pessoas no seu trabalho, porque você é uma pessoa boa que vive dessa forma. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, viva com intencionalidade. Amém? Guarda isso, põe isso em prática na sua vida. Por que você faz o que você faz? Por que você faz as coisas que faz? E por fim, às vezes falamos de vida eterna com as pessoas, onde você vai passar a sua eternidade, o que vai acontecer com você depois da morte. E alguns falam assim, eu espero que eu vá para o céu. Mas não fez nada intencionalmente para ir. E na verdade, nós não somos salvos pelas obras, porque pela graça sois salvos por meio da... Isso não vem de vós, é dom de Deus. É isso? Efésios fala sobre isso. Então, não há obras que eu possa fazer para que eu possa conquistar a vida eterna. A obra que conquista a vida eterna para nós foi realizada na cruz por Cristo Jesus. Ele realizou essa obra, mas ele determinou dessa forma, que a obra expiatória dele só vai ser propícia para você se você receber a Jesus como Senhor da sua vida, como seu Salvador. Então, quem espera passar a eternidade no céu, precisa agir com intencionalidade. Qual é os passos que eu devo dar? Receber Jesus como Senhor e Salvador. Não há outro meio, é o que a palavra de Deus fala. Não é igreja, não é boas obras, não é religiosidade, não é nada disso. É pela fé, no coração, pedir para Jesus te perdoar, te salvar, entrar na sua vida e você o toma como Senhor
da sua vida. E a Bíblia fala, no momento que você ouve a palavra da verdade, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e tendo nele crido, sois selados com o Espírito Santo da promessa, que está falando da salvação. Então, se você almeja ir para o céu, receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você almeja ir para o inferno, continua do jeito que está. Você vai chegar lá com grande facilidade. Não vai ter problema nenhum. Não tem problema nenhum. Vive a vida sem Jesus. Esquece Jesus, esquece de Deus, vai gozar a vida. E vou dizer, vai gozar a vida mesmo, porque depois você vai ver. Vida é curta, mais curta que você pensa. Quando eu tinha 10 anos, eu escutava meu avô falar que a vida era curta. Quando eu tinha 20, 30, 40, 50, 50. Onde foram os dias? 60. Onde foram os dias? Beirando 70 agora. Mais curta ainda. Irmãos, é verdade, a vida é um vapor. Receba Jesus como Senhor e Salvador. Você vai ter uma vida com Ele, a possibilidade de viver aqui com uma vida plena e a certeza de viver com Ele uma vida eterna. Mas você tem que ser intencional. Eu quero que Deus me livre da condenação eterna. Eu quero viver eternamente com Deus. E eu recebo Jesus como meu Salvador. Aí você foi intencional. Quando você diz a palavra, confessa com a boca, crendo com o coração, você é salvo. E hoje você é desfiado. Crer com o coração e confessar com a tua boca. É o que a palavra de Deus diz. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus falou com você, você ainda não ajustou sobre a vida eterna no céu com Deus, porque a vida eterna no inferno está garantida. E isso é ruim. Agora você precisa mudar isso. Ajustar sua vida eterna com Deus no céu. E hoje você quer receber Jesus como Senhor e Salvador. Levanta sua mão, quero orar por você. Alguém assim? Amém. Deus abençoe. Jovem, Deus abençoe. Deus abençoe. Alguém mais? Amém. Eu vi sua mão, pode baixar, meu jovem. Deus abençoe. Mais alguém? Há mais alguém? Você ainda de cabeça curvada e olho fechado, eu não quero intimidar você a nada, que levantou a mão para aceitar Jesus como Salvador. Mas quero te ajudar a ter convicção, certeza desse passo certo, com poucas palavras. A minha esposa está aqui na frente, do meu lado direito, Priscila. Você pode sair do seu lugar e vir depois, terminando o culto, você pode vir falar com ela. E ela em poucos minutos vai mostrar para você. Agora, crente em Cristo Jesus, Deus falou com você alguma coisa e você está tomando uma postura, uma decisão hoje à noite. Tem consciência de que precisa aplicar essa palavra? Só levanta a mão, quero vê-la e orar por você. Amém, 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 amém. Você vai ter oportunidade, se quiser vir aqui à frente e participar da oração final, enquanto cantamos. É um outro momento do culto. Você pode vir e consagrar sua vida, vir e falar com Deus, do jeito que você quiser. Enquanto cantamos, você pode vir. Senhor, abençoa, Pai, esse apelo.
Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar um pouco mais nas nossas vidas. Ajuda nas decisões. Que não haja impedimento, nem vergonha, nem medo, nem nada. É um assunto com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.